Capítulo 3. Tom chegou diante da tia Polly, que estava sentada perto de uma janela das traseiras da casa. Essa janela era a de uma divisão que servia de quarto de dormir, de casa de jantar e de biblioteca. O calor do verão, o sossego, o perfume das flores e o zumbido sonolento das abelhas tinham tido o seu efeito. Cabeceava sobre o seu trabalho de malha, sem outra companhia além do gato, adormecido no regaço. Puxar os óculos para a cabeça, julgando-os assim mais seguros. Pensara que Tom se devia ter afastado havia muito e ficou deveras surpreendida ao vê-lo aparecer e apresentar-se deste modo. Tom disse: "Agora posso ir brincar, tia." "O quê, já? Até onde caiaste?" "Está tudo pronto, tia." "Não mintas, Tom, bem sabes que não suporto isso." "É verdade, tia, está tudo pronto." A tia Polly confiava pouco nestas palavras. E saiu para ver com os seus próprios olhos, pensando que já se daria por satisfeita se 20% do que Tom dizia fosse verdade. Quando chegou e viu todo o tapume caiado, e, não só caiado, mas com umas poucas de demãos, além de uma tira no chão, o seu espanto foi quase indescritível. Ela disse, francamente: "Não se pode negar que és capaz de trabalhar quando te dispões a isso, Tom." Mas logo diluiu o elogio acrescentado: "Só que é muito raro que te disponhas a isso, tenho de dizê-lo." "Agora vai brincar, mas toma cuidado, vem cedo, se não apanhas uma sova." Estava tão maravilhada com o esplêndido feito do rapaz que o levou junto de um armário, escolheu uma bela maçã e fez-lhe um sermão acerca do valor e gosto de um prémio bem ganho à custa de esforço honesto. Enquanto terminava com uma citação da Sagrada Escritura, ele surripiou um bolo. Em seguida saltou cá para fora e viu Sid nos primeiros degraus da escada que levava aos quartos do segundo andar. Tom tinha a mão leve. E em pouco tempo os socos choveram à roda de Sid antes de a tia Polly voltar a si da surpresa e correr a separá-los. 6 ou 7 socos acertaram em cheio no seu alvo. Tom pulou por cima do tapume e desapareceu. Havia ali uma cancela, mas como era para o serviço de todos, tinha sempre muita gente e aquela saída era mais rápida.
A alma de Tom estava em paz, agora que tinha ajustado contas com Sid por este ter chamado a atenção da tia para a linha preta, causando-lhe assim uma arrelia. Tom caminhou junto às casas e voltou para uma rua enlameada, que dava para as traseiras do estábulo onde a tia tinha a vaca. Passados momentos estava a salvo de que o apanhassem para o castigar, então apressou-se para o largo da aldeia, onde os rapazes, formados em duas companhias militares, deviam encontrar-se para um combate, segundo uma combinação prévia. Tom era general de um desses exércitos e Joe Harper, um amigo de infância, general do outro. Estes dois grandes comandantes não se dignavam combater em pessoa, o que competia a outros de menos importância, mas ambos, sentados numa elevação do terreno, dirigiam as operações transmitindo ordens aos seus ajudantes de campo. Depois de um longo e renhido combate, o exército de Tom ficou vitorioso. Nessa altura contaram-se os mortos, trocaram-se os prisioneiros, combinaram-se os termos do próximo encontro e marcou-se o dia para ele. Em seguida os dois exércitos formaram e marcharam, cada um para seu lado, enquanto Tom voltava sozinho para casa. Ao passar pela casa onde morava Jeff Thatcher, viu no jardim uma rapariguinha desconhecida, de lindos olhos azuis e cabelo loiro apanhado em duas tranças compridas, com um vestido branco e pantalonas bordadas. O herói sentiu-se vencido. Uma certa Amy Lawrence desapareceu do seu coração sem deixar atrás de si o mais leve rasto. Pensara amá-la até à loucura, julgara a sua paixão uma espécie de idolatria, e agora via que não passava de uma simples inclinação. Levara meses a conquistá-la e, quando, uma semana antes, se decidira a aceitá-lo, julgara-se o rapaz mais feliz do mundo. Acontecera isto há uns escassos 7 dias quando, ali, num instante, ela deixou de fazer parte da sua vida, como uma estranha que tivesse passado por ele. Olhou furtivamente aquele novo anjo, até que se viu descoberto, então fingiu ignorar a sua presença e começou a fazer toda a espécie de macaquices para que ela o admirasse. Levou assim certo tempo, mas, no meio de um difícil e perigoso exercício de ginástica, olhou de revés e viu que a pequena ia a caminho de casa. Aproximou-se do tapume e encostou-se muito triste, na esperança de que ela parasse ainda um pouco. A pequena deteve-se na escada e depois encaminhou-se para a porta.
Mas, quando a viu já na entrada, Tom suspirou. Logo em seguida, o seu rosto iluminou-se porque, antes de entrar, a rapariguinha atirou-lhe um amor perfeito. Tom deu meia volta e parou a 1 ou 2 pés de distância da flor, pondo a mão por cima dos olhos, a ensombrá-los, olhou para o lado de baixo da rua, como se ali se passasse alguma coisa de grande interesse. Em seguida apanhou uma palha, começou a fazer o possível por equilibrá-la no nariz, inclinando a cabeça para trás e, movendo-se de um lado para o outro, foi-se aproximando do amor perfeito até lhe pôr o pé em cima, então, dobrando os dedos, apanhou a flor e afastou-se aos saltos, virando na esquina seguinte. Demorou-se apenas alguns minutos, o tempo preciso para guardar a flor no casaco, junto do coração, ou do estômago, talvez porque não era muito entendido em anatomia, nem por certo muito exigente. Depois voltou e ficou por ali até anoitecer, exibindo-se como antes, a pequena não tornou a aparecer, mas Tom consolou-se com a esperança de que estivesse junto de alguma janela e que as suas atenções lhe não passassem despercebidas. Por fim resolveu-se, a custo, a voltar para casa, levava a cabeça cheia de visões. Durante toda a ceia mostrou-se tão alegre que a tia perguntava a si própria o que teria o pequeno. Apanhou uma grande descompostura por ter sovado Sid, mas não se importou muito com o caso. Tentou roubar açúcar mesmo à vista da tia, e apanhou nos dedos por conta disso. Porque não faz o mesmo a Sid, quando ele rouba açúcar, tia? Porque Sid não atormenta uma pessoa, como tu. Se não te vigiasse, não fazias outra coisa que não fosse tirar açúcar. Pouco depois, a tia Polly teve de ir à cozinha, e Sid, contente com esta certeza de imunidade, estendeu a mão para o açucareiro, deitando a Tom um olhar de triunfo insuportável. Mas o açucareiro escorregou-lhe, caiu e quebrou-se. Tom ficou radiante, radiante a um ponto que conseguiu dominar-se e ficar em silêncio. Prometendo a si próprio conservar-se quieto e calado até a tia entrar, só então falaria, e por certo não havia no mundo nada melhor do que ver aquele menino modelo apanhar a sua conta. Estava tão satisfeito que a muito custo se calou quando a tia voltou e parou, com ar furioso, a olhar para os cacos do açucareiro.
Tom disse consigo, agora é que é. Mas um momento depois estava estendido no chão. E a tia levantava o braço para o baixar de novo, quando Tom gritou. Pare, porque me bate. Foi o Sid quem quebrou o açucareiro. A tia parou indecisa e Tom esperou que se comovesse. Mas ela respondeu. Não se perderam as que apanhaste. Porque estou certa de que enquanto saí daqui não passaste sem fazer qualquer outra proeza. Entretanto a consciência remordia-lhe estava desejosa de dizer alguma coisa que mostrasse a sua ternura pelo sobrinho, mas, julgando que isso equivalia a confessar que não estava na razão, achou o contrário à disciplina. Assim, calou-se e foi tratar da sua vida com um peso no coração. Sentado a um canto, amuado, Tom exagerava a sua dígita. Sabia bem que a tia estava arrependida e isto consolava-o de certo modo. Mas fazia de conta que não dava por nada. Sabia que de vez em quando ela lhe deitava um olhar velado de lágrimas, mas fingia que não percebia. Via-se doente, a morrer, com a tia curvando-se sobre ele a suplicar uma palavra de perdão, enquanto ele se virava para a parede e morria sem dizer essa palavra. O que sentiria ela então? Via-se tirado do rio, morto e trazido para casa, com os caracóis encharcados e o coração magoado em repouso. Como ela se arremessaria para ele, chorando abundantes lágrimas, como os seus lábios rezariam a Deus pedindo que lhe restituísse o seu rapaz e prometendo nunca mais ser injusta para ele. Mas então estaria ali, frio e branco, sem fazer um movimento, uma pobre vítima cujos desgostos tinham chegado ao fim. Pensou tanto nestas coisas que, para não se engasgar, tinha de estar constantemente a engolir. Os olhos enchiam-se-lhe de lágrimas que transbordavam cada vez que pestaneejava e lhe corriam até à ponta do nariz. Deliciou-se a tal ponto a pensar nos seus males que não podia aceitar, sequer, a ideia de uma alegria terrena, sentia-se demasiado elevado para poder suportar qualquer contacto, por isso, quando, passados momentos, a sua prima Mary entrou a dançar, cheia de vida e alegria por voltar a casa depois de uma semana de ausência no campo, levantou-se e fugiu para a escuridão da rua.
Vagueou por sítios muito diferentes daqueles que os rapazes costumavam frequentar e procurou lugares isolados, em harmonia com o seu estado de espírito. Uma jangada no rio pareceu convidá-lo, sentou-se ali e olhou a vastidão imensa da corrente, desejando morrer afogado no mesmo momento, inconscientemente e sem ter de suportar os sofrimentos habituais. Lembrou-se da flor. Tirou-a para fora, murcha e engelhada, o seu prazer doentio aumentou. Gostava de saber se, quando ela soubesse, teria pena dele. Choraria e lamentaria não poder deitar-lhe os braços ao pescoço para o confortar. Ou afastar-se-ia friamente como todas as outras pessoas? Este quadro, que pintava a si mesmo, agradou-lhe tanto que o estudou sob vários aspectos, até que se aborreceu. Então levantou-se com um suspiro e pôs-se a caminho. Perto das 9h30 ou 10 horas chegou à rua onde morava a sua adorada desconhecida e parou um instante, não se ouvia um som, uma luz brilhava através de uma cortina numa janela do segundo andar. Estaria ali a sua amada? Trepou o tapume, saltou para dentro do jardim e caminhou por entre as flores até chegar debaixo dessa janela, comovido, olhou para cima durante muito tempo e por fim estendeu-se no chão naquele lugar, deitou-se de costas, pondo as mãos sobre o peito e segurando entre os dedos a pobre florzinha murcha. Assim morreria no frio mundo, sem um abrigo por sobre a cabeça, sem mãos amigas para lhe enxugarem na fronte o suor da morte, sem um rosto que se curvasse para ele cheio de piedade quando chegasse a hora da agonia. Nesta posição o veria a pequena quando, na luz clara da manhã, olhasse através da janela, deixaria ela então cair uma lágrima sobre o seu pobre corpo imóvel e daria um suspiro ao ver a sua vida tão rudemente perdida, tão prematuramente ceifada. A janela abriu-se, a voz desagradável de uma criada profanou o silêncio da noite e um dilúvio de água encharcou os restos do pretenso mártir. O impetuoso herói levantou-se indignado. Ouviu-se um ruído como de um projétil no ar, a que se juntou o murmúrio de uma praga, logo seguido de um tinir de vidros, e um vulto pequeno e vago, saltou por cima do tapume para desaparecer na escuridão. Pouco tempo depois, quando Tom, já despido para se deitar, revistava o fato encharcado à luz de um coto de sebo, Sid acordou, mas, se alguma vez tinha pensado em aludir ao que se passara, desistiu porque o olhar de Tom não lhe inspirou confiança.
Este deitou-se, sem se preocupar com rezas, e Sid tomou conta da omissão. Capítulo 4. O sol ergueu-se por sobre um mundo tranquilo e irradiou a sua luz como uma bênção pela pacífica aldeia. Acabado o pequeno almoço, a família reuniu-se à volta da tia Polly, que rezou uma oração feita de citações da Bíblia, ligadas por umas frases de sua autoria, depois recitou um severo capítulo do Velho Testamento, como se falasse no Monte Sinai. Então, Tom preparou-se para agir, por assim dizer, e fez o possível por decorar os versículos. Sid aprendera a lição na véspera. E Tom fez toda a diligência por aprender 5 versículos e escolheu-os do Sermão da Montanha, porque não encontrou outros mais curtos. Ao fim de meia hora, tinha apenas uma vaga ideia geral da lição, porque o seu espírito atravessava todo o campo do pensamento humano, enquanto brincava com as mãos. Mary pegou no livro para o ouvir recitar e Tom tentou desembrulhar aquela meada. Bem-aventurados os pobres. Sim, pobres, bem-aventurados os pobres. De espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito porque eles. Deles. Porque deles. Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram porque eles. Se. Porque eles se. Ser. Porque eles ser, não sei o que é. Serão. Sim, serão, porque eles serão, bem-aventurados aqueles que choram porque eles serão o quê? Porque não me dizes, Mary, porque hás de ser assim má. Oh, Tom, meu cabeçudo, não é para te arreliar. Não seria capaz de o fazer. Tens de ir estudar isto outra vez. E não percas a coragem, hás de conseguir, verás, e, se assim for, dou-te uma coisa bonita. Vamos, ser bom rapaz. Está bem. O que é, Mary, diz o que tens para me dar. Não te importes, Tom.
Já sabes que quando eu digo que é bonito, é bonito. Garantes que é assim, Mary? Pois bem, vou estudar outra vez. Foi na verdade estudar, outra vez, e, espicaçado pela curiosidade e pelo interesse, estudou tão bem que conseguiu aprender. De prémio, Mary deu-lhe uma navalha Barlow completamente nova e no valor de 12 moedas e meia, que lhe causou um prazer enorme. Em boa verdade a lâmina não cortava nada, mas era uma Barlow autêntica, o que representava para o seu possuidor um motivo de orgulho. Tom esforçou-se por fazer com ela umas incisões, e preparava-se para começar na secretária quando o mandaram arranjar-se para ir para a doutrina. Mary deu-lhe um alguidar de zinco cheio de água e um bocado de sabão, ele passou para fora da porta, pôs o alguidar em cima de um banco, meteu o sabão na água e esfregou, arregaçou as mangas, deitou a água fora com muito cuidado e, voltando para a cozinha, pôs-se a limpar a cara à toalha que estava atrás da porta. Mary puxou pela toalha e disse: Não tens vergonha, Tom? Como podes ser assim? A água não te faz mal. Tom ficou um pouco desconcertado. Quando a prima tornou a encher o alguidar, curvou-se sobre ele e demorou-se assim uns momentos, como a tomar coragem, respirou fundo e começou. Pouco depois entrou na cozinha, de olhos fechados, e procurando a toalha às apalpadelas, da cara escorria-lhe água e sabão. Mas, quando afastou a toalha, ainda não estava como devia, porque a região limpa não ia além do queixo e das bochechas, era como uma máscara, para baixo e para lá desta linha havia uma extensão enorme onde a água não tinha chegado. Mary tomou conta dele, e, quando o deu por pronto, já então não havia diferença de cor entre a pele da cara e a do pescoço, tinha o cabelo encharcado e cuidadosamente escovado, todo em caracóis. Secretamente e à custa de muito trabalho e dificuldade, Tom costumava alisar as madeixas, fazendo o possível por colar o cabelo à cabeça, achava que os caracóis davam um ar efeminado e os seus arreliavam-no muito. Então Mary trouxe-lhe a roupa que costumava vestir aos domingos, havia já 2 anos, e a que a família chamava simplesmente o outro fato, por aqui se vê que não tinha muito que vestir.
quando ele se aprontou, a pequena esteve a compô-lo, abotoou-lhe o casaco até ao queixo, voltou para baixo o enorme colarinho da camisa, escovou-lhe o fato e pôs-lhe na cabeça o chapéu de palha. Teve esperança de que Mary se esquecesse dos sapatos, mas até esta esperança foi vã. A prima passou-lhe-os todos com sebo, como era costume, e trouxe-lhe-os. Tom indignou-se, dizendo que era sempre obrigado a fazer aquilo de que menos gostava. Mas Mary pediu-lhe, num tom persuasivo: Anda, Tom, sê bom rapaz. Calça os sapatos, muito mal-humorado. Mary aprontou-se rapidamente, e os três pequenos foram para a escola de doutrina, lugar que Tom detestava de todo o coração e de que Mary e Sid gostavam imenso. A lição de doutrina costumava durar das 9 às 10h30. Em seguida era o sermão, para o qual ficavam sempre dois dos pequenos voluntariamente e Tom por mais fortes razões. Nas cadeiras de espaldar e sem estofo que havia na igreja, podiam sentar-se cerca de 300 pessoas. O edifício era pequeno e tinha em cima uma espécie de caixa de madeira a fazer de torre. À entrada, Tom ficou para trás e aproximou-se de um camarada, vestido também com fato domingueiro. Diz cá, Billy, tens um bilhete amarelo. Tenho. Quanto queres por ele? Quanto dás? Um bocado de bolo e um anzol. Deixa ver. Tom mostrou-e. Como a paga era satisfatória, a propriedade mudou de dono. Em seguida pagou com um par de berlindes 3 bilhetes vermelhos e com uma outra insignificância mais 2 azuis. Armou assim laços aos outros rapazes, à medida que entravam, e foi comprando bilhetes de várias cores durante mais 10 ou 15 minutos. Por fim entrou na igreja com um enxame de rapazes e raparigas, muito asseados e barulhentos, foi para o seu lugar e começou a implicar com um rapaz que ficou perto. O professor, um homem idoso e grave, interveio, mas, mal virou as costas, Tom puxou o cabelo a um rapaz do banco seguinte e mostrou-se absorto na leitura. Quando ele se virou para trás, passados momentos espetou um alfinete noutro, para o fazer gritar e apanhar uma reprimenda do professor.
Todos os companheiros de Tom eram do mesmo modelo, irrequietos, barulhentos e maçadores. Quando os chamavam para recitar a sua lição, nenhum sabia bem os versículos e tinham de ser ajudados todo o tempo. Mas assim mesmo isto dava-lhes muito trabalho e cada um deles recebia em recompensa alguns bilhetes azuis, cada um com uma passagem da Bíblia. Um bilhete azul recompensava a recitação de 2 versículos. Dez bilhetes azuis valiam um vermelho e podiam trocar-se por ele, 10 bilhetes vermelhos valiam um amarelo, e em troca de 10 bilhetes amarelos o diretor dava ao aluno uma Bíblia modestamente encadernada e de pequeno valor. Quantos dos meus leitores teriam a persistência e pachorra de decorar 2000 versículos, mesmo para receber uma Bíblia de Doré? E no entanto Mary já tinha ganho assim 2 Bíblias, que representavam o trabalho paciente de 2 anos, e um rapaz, descendente de alemão, ganhara 4 ou 5. Uma vez recitara sem parar 3000 versículos, mas o esforço de memória foi tão grande que desde então ficou quase idiota. Isto foi considerado um desastre para a escola, porque, em grandes ocasiões e diante de visitas, o diretor costumava chamá-lo para o exibir, como Tom dizia. Só os alunos mais velhos logravam conservar os seus bilhetes e interessar-se por este aborrecido trabalho o tempo suficiente para ganhar uma Bíblia, por isso a entrega de um desses prémios era acontecimento raro e digno de menção. O aluno que o recebia ficava em tal evidência, nesse dia, que todos os outros ambicionavam, pelo menos durante 2 semanas, um lugar igual. É possível que o estômago mental de Tom nunca tivesse ansiado por um desses prémios, mas certamente o resto do seu ser já muitas vezes desejara a glória e o brilho que o acompanhavam. Na altura precisa, o diretor, de pé em frente do púlpito, tendo na mão um livro de hinos fechado e o indicador entre as suas páginas, pediu silêncio. Quando o diretor de uma escola de doutrina faz o pequeno discurso do costume, um livro de hinos na mão é-lhe tão necessário como a inevitável folha de papel de música a um cantor que canta um solo num concerto, porque é um mistério, visto que nem o diretor olha para o livro de hinos, nem o cantor para a música. Este diretor era um homem magro, de uns 35 anos, com uma barbicha e cabelos amarelados, usava um grande colarinho engomado, quase até às orelhas, e cujas pontas aguçadas se dobravam junto dos cantos da boca, fazendo uma espécie de vedação que o obrigava a olhar sempre em frente e a voltar o corpo todo quando tinha de olhar para o lado. O queixo descansava sobre uma gravata do tamanho de uma nota de banco e com as pontas franjadas.
Mr. Walters tinha um ar honesto que correspondia exatamente à sua maneira de ser, era tão grande a sua reverência por coisas e lugares sagrados, separava-os tanto de tudo o mais que, sem dar por isso, a sua voz na lição de doutrina tinha uma entoação muito especial, completamente diferente da dos dias de semana. Começou assim. Meus filhos, quero-os todos sentados com o máximo juízo e que me deem a mais completa atenção durante 1 minuto ou 2. Ora bem. É assim que devem fazer os bons rapazes e raparigas. Vejo uma menina que está a olhar para fora da janela, talvez julgando que eu ando por ali, possivelmente em cima das árvores, a fazer um discurso aos passarinhos. Sufocados risos de aplauso. Quero dizer-lhes quanto prazer me dá ver tantas crianças reunidas num lugar como este, para aprenderem a ser boas e justas. E assim por aí fora. Não é necessário repetir todo o discurso. Cujo modelo não varia e é, por conseguinte, conhecido de todos nós. A última terça parte perdeu o seu brilho devido a terem recomeçado as rixas e brincadeiras entre alguns dos rapazes maus, e ao sussurro e segredos que iam abrangendo tudo, chegando a abalar os mais firmes e incorruptíveis, como Sid e Mary. Mas, de súbito, todos os ruídos cessaram, deixando ouvir a voz de Mr. Walters, e o final do discurso foi escutado num silêncio recolhido. Parte destes segredos tinham sido ocasionados por um acontecimento mais ou menos raro. A entrada de visitas era o advogado Thatcher acompanhado por um homem velho e alquebrado, um outro senhor de meia idade, de cabelo grisalho e ar importante, e uma senhora muito distinta, que devia ser mulher dele. A senhora trazia uma criança pela mão. Tom tinha estado irrequieto e barulhento, mordia-lhe a consciência, e os seus olhos fugiram dos de Amy Lawrence, cujo olhar amoroso não podiam suportar. Mas, quando viu a pequena recém-chegada, a sua alma nadou em bem-aventurança. Momentos depois começou a exibir-se o mais que pode, esmurrando os rapazes, puxando-lhes o cabelo, fazendo caretas, numa palavra, usando todas as artes que lhe pareciam capazes de fascinar uma rapariga e merecer o seu aplauso. Só uma coisa perturbava a sua alegria, lembrar-se da humilhação que sofrera no jardim daquele anjo, mas essa mesma ficou muito atenuada sob as ondas de felicidade que o inundavam.
Deram o lugar de honra às visitas e, logo que acabou o seu discurso, Mr. Walters apresentou-as à escola. O senhor de meia-idade era afinal um personagem prodigioso, nada menos que um dos juízes da província, a mais augusta criação em que aquelas crianças tinham posto os olhos, maravilhados, perguntavam a si próprios de que matéria seria feito, convencidos de que soltaria rúgidos, e quase receando que o fizesse. Era de Constantinopla, a 12 milhas dali, por isso tinha viajado e visto o mundo, aqueles mesmos olhos já tinham visto o tribunal da província que, segundo se dizia, tinha o telhado de zinco. Aquele homem era o grande juiz Thatcher, irmão do advogado da terra. Jeff Thatcher adiantou-se para se mostrar familiar com o grande homem e despertar inveja aos outros. Com que prazer ouviria os companheiros segredarem. Olha para ele, Jim. Vai falar-lhe. Olha, olha, vai tocar-lhe a mão, já está a tocar-lhe a mão. Palavra, não gostavas de estar no lugar de Jeff. Mr. Walters começou a exibir-se em toda a espécie de atividades oficiais, dando ordens, fazendo juízos, dando indicações para um lado e para o outro sobre todos os assuntos possíveis. O bibliotecário exibiu-se a correr de um lado para o outro com braçados de livros e fazendo aquela confusão em que o insecto-autoridade se delícia. As senhoras professoras exibiram-se curvando-se ternamente sobre alunos a quem acabavam de esbofetear, ameaçando graciosamente com o dedo os rapazinhos maus e acariciando os bons. Os senhores professores exibiram-se dando pequenas repreensões e fazendo outras demonstrações de autoridade e de amor à disciplina. As rapariguinhas exibiram-se de várias maneiras e os rapazes mostraram-se tão diligentes na exibição que as bolas de papel se cruzavam no ar e se ouvia um murmúrio de rixas. Além de tudo isto, o grande homem, no seu lugar, distribuía sorrisos para todos, muito vaidoso da sua importância e exibindo-se também. Só faltava uma coisa para a felicidade de Mr. Walters ser completa, era a oportunidade de entregar uma Bíblia como prémio, e mostrar um prodígio. Já tinha andado a perguntar entre os melhores alunos e sabia que alguns possuíam bilhetes amarelos, mas nenhum tinha que chegasse.
Naquele momento daria tudo para apanhar ali, outra vez de Espírito São, o alemãozito de outros tempos. Mas já essas esperanças estavam perdidas quando Tom Sawyer se adiantou, com 9 bilhetes amarelos, 9 bilhetes vermelhos e 10 azuis, para pedir uma Bíblia. Foi como um trovão num dia de céu límpido. Nem nos 10 anos mais próximos Walter se podia esperar semelhante pedido vindo dali. Era inegável, estavam à vista os bilhetes suficientes e eram autênticos. Tom foi, pois, chamado para junto do juiz e das outras visitas e a notícia foi dada pelas entidades competentes. Era a mais completa surpresa da última década, a sensação causada foi tão profunda, que elevou o novo herói ao nível do juiz e toda a escola passou a ter duas maravilhas para admirar, em lugar de uma. Os rapazes estavam ruídos de inveja, mas os mais indignados eram os que se apercebiam, demasiado tarde, que tinham contribuído para aquele triunfo, entregando bilhetes a Tom a troco dos bens que ele adquirirá à custa do direito de criação. Estes desprezavam-se a si próprios por terem sido vítimas de um vil engano. O prémio foi entregue a Tom com toda a efusão que o diretor pode conseguir naquelas circunstâncias, mas a que faltou espontaneidade, porque o pobre homem sentia que havia ali um mistério que talvez fosse melhor não esclarecer, parecia-lhe simplesmente absurdo que aquele rapaz tivesse na memória 2000 versículos da Bíblia, ele que sem dúvida não seria capaz de decorar uma dúzia. Amy Lawrence estava orgulhosa e contente e fazia o possível por mostrá-lo, mas ele não olhava para ela. Em vista disto, ela admirou-se, começou a sentir-se perturbada e em seguida assaltou-a uma suspeita, observou e um olhar furtivo disse-lhe muito, então sentiu o coração despedaçar-se, teve ciúmes, zangou-se, chorou e odiou toda a gente. Tom era o mais detestado, pensava ela. Apresentaram Tom ao juiz, o rapaz não pode falar, faltava-lhe o ar, sentia o coração bater apressadamente, em parte por se dirigir a uma pessoa tão superior e também porque essa pessoa era da família dela. Se estivessem às escuras ter-se-ia ajoelhado para o adorar. O juiz pôs a mão na cabeça de Tom, chamou-lhe um belo rapazinho e quis saber o seu nome. O rapaz gaguejou, atrapalhou-se, e por fim respondeu. Tom.
Não, não pode ser Tom, é Tomás. Ah, agora sim. Isto é muito bom, também me parecia que devia ser isso, mas com certeza é mais alguma coisa, ora diz lá. Diz a este senhor como te chamas, Tomás, e diz Sir, recomendou Walters. É preciso ser bem educado. Tomás Sawyer, Sir. Isso sim, bom rapaz. Belo rapaz. És um homenzinho. 2000 versículos é muito, mesmo muito. E verás que nunca te hás de arrepender do trabalho que tiveste a decorá-los, porque o saber é de tudo no mundo o que mais vale, faz homens grandes e bons e, quando um dia tu fores um homem grande e bom, Tomás, hás de olhar para o passado e dizer, é aos ensinamentos da escola de doutrina da minha meninice que devo isto tudo, é aos meus queridos professores que me ensinaram a estudar, é ao bom diretor que me encorajou e olhou por mim e me deu uma linda Bíblia, uma esplêndida e valiosa Bíblia para guardar só para mim, sempre, é à boa educação que me deram que devo o que sou. Assim hás de tu falar, Tomás, e nenhum dinheiro pagará estes 2000 versículos, não, por certo. E agora não te importas de me dizer, e a esta senhora, um pouco do que aprendeste, com certeza que não, porque bem sabes o prazer que temos em ver que os rapazes aprendem. Sabes, sem dúvida, por exemplo, os nomes dos 12 discípulos. E vais dizer-nos como se chamavam os dois primeiros citados. Tom puxava desesperadamente por uma casa do casaco e parecia intimidado. Kuro baixou os olhos. E Mr. Walters sentiu o coração aos pés. Disse consigo que o rapaz não podia por certo responder à mais simples pergunta e detestou o juiz por lhe a fazer. No entanto, sentia-se na obrigação de falar e disse: Responda a este senhor, Tomás, não tenhas receio. Tom não se decidia. Vamos, ele vai dizer, insistiu a senhora. Os nomes dos dois primeiros discípulos eram David e Golias. Baixemos a cortina da caridade sobre o resto da cena.